noite. Vamos fazer a prece inicial. Pai, obrigado por mais um encontro com nossos irmãos da Caravana da Luz da Casa de Conselheiro. Que todos, Pai, que se encontram aqui possam se sentir fortalecidos e amparados com as tuas vibrações de paz. Pai, pedimos a Ti, a Jesus, a Ismael, a Maria Santíssima, que possamos termos fé e força, Pai, para passar por tudo que está acontecendo. Sabemos que não estamos sós. Pedimos também, Pai, pelos irmãos enfermos que se encontram nos hospitais, nos seus lares, pelos irmãos da área da saúde que estão trabalhando incansavelmente, Pai, para tentar salvar os irmãos enfermos, pedindo pelos irmãos que moram na rua, desamparados, passando fome, frio, necessidades, pedindo pelos abrigos, pelos asilos, pelos cárceres, pelas celas, pelas sarjetas, enfim, Pai, por todos os lugares onde campeia a dor, a lágrima e o sofrimento. Pedindo também, Pai, que vós podeis também acalentar o coração desses irmãozinhos que estão perdendo os entes queridos, que já partiram para a pátria espiritual. Pedindo também, Pai, para que nós possamos sentirmos cada vez mais amparados, ter uma certeza que não estamos sós. Graças a Deus, pedindo também a Ti, Pai amado, para que possamos darmos iniciado a reunião da noite de hoje e abençoando com Tuas bênçãos de paz, de luz a Ti, aos irmãozinhos da espiritualidade, para que possa fortalecer essa irmã Miriam, que vai passar para nós o estudo da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus, que seja feita sempre a sua vontade, agora e sempre. Paz, muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer o nosso estudo de hoje, na noite de hoje. Vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que vai falar da moral estranha. E nesse item o meu estudo é de abandonar pai, mãe e filhos, que vai o item 4, 5 e 6. E vamos nessa nossa moral estranha, bem estranha. Vamos lá. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa e seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus capítulo 19, 29. Irmãos, a vida é feita de escolhas. Aqui, que nos faz entender que Jesus mostra a verdade. E ele pergunta, quer me seguir? Se queres, venha, porque tu herdarás por herança a vida eterna. Vai ser lhe dado o conhecimento, vai ser lhe dado as informações, as boas novas estão chegando. Você quer beber da minha água? Aí ele faz a escolha, né? Porque esse capítulo, ele fala muito sobre o apego, né? A gente tem que saber a importância de dar valor e não dar valor, né? Coisas que são importantes em nossas vidas, que a gente tem que valorizar. E ele é apresentado ali a boa nova a todos, né? Então, uns seguem, outros não. Ele apresenta e fala para você, a sua herança é essa. O que você acha? Aí, no item 5, ele fala o seguinte, Pedro fala, quantos a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos? Jesus lhe observou,
Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo receba neste mundo muito mais, e nos séculos vindouros a vida eterna. Esses a quem ele falou, eu larguei tudo e fui, esses já estavam prontos. Eles estavam esperando a hora certa. E quando a oportunidade veio, eles abraçaram e seguiram. Porque a eles ele avisa, já vai ser dado nesta vida. Porque tu que começa todo um planejamento na sua formação moral aqui agora, tu colherás um bom fruto lá no final, sem pensar em como será a sua próxima encarnação. Então, ele já mostra aqui pra gente que continuamos naquela grande oportunidade da escolha, do desapego. Que as coisas importantes para eles abraçaram. Que a vida, né? A vida, nossa vida material, ela é consequência da nossa alegria, da nossa felicidade. Se estamos equilibrados, se estamos bem, as coisas fluem mais naturalmente, melhor, né? Porque a gente pode conduzir as coisas de uma forma melhor, porque a gente tem um raciocínio melhor, a gente tem um discernimento, nós temos grandes ferramentas que faz com que a gente faça umas boas escolhas em tudo que nos cerca. E no 6, ele fala o seguinte: disse-lhe o outro, Senhor, eu te seguirei, mas permita que antes de disponha do que tenho em minha casa. Jesus respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. O que ele quis dizer? Você não está preparado, meu filho. Você ainda está muito voltado para a vida terrena. Você ainda não entendeu. Então, ele não está dizendo que você não vai fazer. Mas agora, é melhor você pensar bem, entenda o que significa isso e faça a sua escolha. Você ainda está apegado à vida terrena. Então, resolva essa parte e depois siga. E continuando, ele fala, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessa máxima no sacrifício dos interesses e das afeições de famílias aos da pátria. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, sua irmã, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se da doçura do lar doméstico aos liames das amizades para cumprir um dever? É que então há deveres que se sobrepõem a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo, né? A gente casa, tem que seguir, mudar de família, mudar de casa, seguir a vida. Aí ele continua. Formigam no mundo os casos em que são necessários os mais penosas separação. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude dos filhos para com os pais, nem a ternura deste para com aqueles. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão,
não seria se tomada segundo o espírito, né? Aí ele continua. Tinha elas por fim mostrar, mediante a uma hipérbole, ou seja, hipérbole significa exagero, mediante a uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura, né? Aliás, pouco chocantes havia de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais elevada. Naquela época, os laços de família se faziam por interesses. As famílias se juntavam por uma questão de metais, né? Junta-se uma família com a outra porque a gente vai ficar mais forte, a gente vai ter mais gado, a gente vai ter mais condições, mais respeito, porque existia esse respeito mediante as suas pratas tinitando em seus bolsos. Aí, deixa eu ver. Tinha elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, no caso que já tinha costume, né? Eles eram... A criatura deve se ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocante havia de ser para um povo numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. Quer dizer, quanto mais a gente vai se aprimorando, vai se melhorando, a importância do amor em família, a importância da moral, né, no meio familiar, né, no progresso espiritual, tudo isso, no decorrer da evolução, foi se melhorando, foi se estreitando até. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que se não se entrecruzam, se não se exertem umas nas outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Ele está dizendo que a gente precisa se cruzar, as raças precisam se cruzar, para que a gente possa crescer tanto fisicamente quanto moralmente. Por quê? Essa mistura de raças gera conhecimento, gera novidades, novos, tanto na parte, pode-se dizer, na parte do trabalho, né? Você troca experiências no trabalho, você troca cultura, você troca todo tipo de coisas que você pode somar na sua vida. É necessário que esse cruzamento se aconteça, né? Que a gente não fique estagnado no tempo e no passado. Aí ele continua aqui, ó. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora na qual grande força aurem as criaturas para suportar as vicissitudes da vida. Quer dizer, a gente aprende aqui, né? Quem busca a sua melhor trajetória nessa nova vida, quando você vai para lá, você vai mais fortalecido, porque você espiritualmente, moralmente melhorou em alguma coisa, a gente fica mais sensível, percebe as coisas com melhor clareza, e aí vai melhorando, vai evoluindo para uma nova passagem, para que a gente tenha um novo retorno aqui de volta. Isso pode ser mais explicado no capítulo 4 do nível 18 aqui do Evangelho, onde fala: laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade das existências. E também no capítulo 14, no número 8, que fala sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Como o nosso tempo é pequeno, não podemos. Vamos aqui então ao nosso convidado,
né, do estudo de hoje, que é o nosso amigo Emmanuel, que fala no Espírito, Verdade e a Vida. Ele fala sobre uma pergunta, no capítulo aqui, que está relacionado ao estudo nosso, que é a pergunta 59, que fala na renúncia. Eu achei muito lindo, que é para fechar o nosso estudo, que diz o seguinte: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-lo comungar contigo, o divino banquete da Boa Nova, ajude-o. Não se separe dele, ajude-o. Se teus filhos permanecem distante do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-se o coração com teu coração na seda redentora. Renuncia a isso e ajude o seu filho. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor da tua alma antes do sol da verdade. Renuncia a isso e ajude os seus amigos. Ele diz que a renúncia com Jesus não quer dizer deserção. A expressão é devotamento maior. Nele mesmo, Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muito e por muito relegado às agonias da negação, nem por isso ele se afastou dos companheiros que lhe deram a angústia do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho o pesadelo da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhe diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Então, meus amigos, meus irmãos, esse nosso estudo é para lembrar a gente que amar é desapegar. A gente tem o hábito de se apegar a tudo aqui na Terra, né? Mas vamos começar a exercitar esse sentimento, porque amor não é, né? Não é apego. Apego é, na verdade, uma prisão. O amor, ele é liberta. Ele é maravilhoso. E para preparar a nossa prece, eu vou falar essa leiturinha aqui, que tá... Vou pegar só esse pedacinho, Vivendo o Evangelho, no volume 2. Ele fala o seguinte: o Evangelho é a escola de amor, e se você tem a intenção de seguir Jesus, é melhor que abandone o apego e aprenda a amar. Então, esse é o nosso recado para o dia de hoje, para o nosso estudo de hoje. Estejamos todos intuídos nesse pensamento, né, nesse estudo de hoje que os Espíritos passou para a gente, que a gente tem que, né, digerir, que ele entre na nossa alma, no nosso espírito, que a gente possa realmente começar a entender esse significado. E vamos orar em agradecimento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor da nossa casa, que está sempre conosco, nos ajudando, nos mantendo unidos, que com tudo isso que está acontecendo, estamos tão mais presentes do que antes, porque agora ninguém falta. Os que faltam, no dia seguinte está lá, junto de nós, sempre um falando com o outro. Eu estou sentindo-se muito amparada, tanto do lado físico quanto do lado espiritual, diante a todo esse turbilhão. E eu agradeço muito a Deus, agradeço muito à nossa caravana, agradeço muito ao nosso mentor, que esteja sempre conosco nesses momentos difíceis e nos momentos bons também. Fique conosco, graças a Deus. Boa noite, irmãos, fiquem com Deus.